vocês. No vídeo de hoje eu vim falar sobre a aplicação de camada de base. Parece uma coisa meio boba, mas eu fiz esse vídeo inspirada em comentários de vocês aqui no canal. Já tiveram várias pessoas que comentaram falando: linda, eu me perco na hora de aplicar a base no rosto, eu não sei a quantidade certa, eu tenho medo de ficar um reboco, eu tenho medo de ficar muito pesado ou às vezes ficar muito leve. São dicas que eu uso muito assim quando eu vou dar curso de automaquiagem e é o jeito que eu faço mesmo, assim, quando eu vou aplicar base no meu rosto. Base e corretivo. Antes da gente começar o passo a passo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Temos vídeos novos dia sim, dia não, sempre às 17 horas. E se você for desses que gosta de dar like no início do vídeo, já deixa o seu like aqui. Enfim, chega de falar e vamos para as dicas do dia. E vamos começar, eu tô com a pele limpa. Vou só aplicar um pouquinho desse primer aqui da Quintes Berenice no rosto, só pra dar uma disfarçada nos poros. Eu aplico aqui, ó. E agora vamos pra base mesmo. Uma das coisas que eu sempre fico muito atenta é a quantidade de base. Algumas pessoas já até perguntaram aqui no canal: linda, mas eu nunca sei a quantidade certa de base pra eu aplicar no meu rosto. Hoje eu vou misturar essas duas bases, a Infallible Pro Matte da L'Oreal com a da Quintes Berenice de alta cobertura. Eu vou aplicar aqui nessa superfície a quantidade que eu geralmente aplico no rosto inteiro de base. Assim, o que eu começo aplicando. Porque assim, a primeira camada é sempre pra uniformizar tudo e já tampar a maioria das imperfeições no meu rosto. O resultado da mistura dessas duas bases, por exemplo, é um resultado muito bom, porque eu sinto que cobre muito bem as imperfeições no meu rosto, o que já faz com que eu precise de menos quantidade de corretivo. E ó, aqui pra vocês verem a quantidade. Ela acabou se espalhando um pouco, mas é como se fosse um pump e meio de base. Porque como eu tava falando, a mistura dessas duas bases, ela traz uma ótima cobertura pro meu rosto. Eu não gosto de base ultra leve, tanto que hoje em dia eu nem uso mais BB Cream, assim, nem CC Cream, porque hoje eu sinto mais necessidade de cobertura do que há um tempo atrás, do que há 2, 3 anos atrás, assim, que a minha pele, ela tava bem melhor. Então isso também vai muito de gosto, sabe? Vou aplicando assim com pontinhos no rosto, antes de espalhar com a esponja. Vocês estão vendo que já tem bastante base, né? Mas assim, é uma quantidade de base que não fica uma cobertura carregada, mas ainda assim cobre muito bem as imperfeições, que é o que eu quero. Uniformiza muito o tom da minha pele como um todo, então você tem que pensar muito nisso, assim, de uniformizar a tonalidade do seu rosto pra ele ficar mais parecido com o restante do seu corpo, principalmente com essa região do colo e dos ombros. Mas o que eu indico também? Você pode começar com menos quantidade do que essa quantidade que eu comecei aplicando. Depois você coloca mais uma dose, digamos, dessa mesma quantidade que você começou. Isso pra quem gosta de cobertura bem leve, assim, porque eu, como eu falei, não tô gostando tanto dessa cobertura tão levinha assim. Outra coisa que pra mim é muito vantajoso, aplicar com a esponja. Essa que eu tô usando hoje é a Penelope da GB Cosmetics. Eu sempre aplico a base com a esponja úmida. Não é a esponja encharcada, depois que você molhar, você aperta ela assim numa toalhinha pra tirar o excesso da água, pra ela ficar realmente assim levemente umedecida. Eu amo o acabamento que a esponja deixa no rosto. Eu acho que deixa um acabamento muito bonito. Eu acho que fica um efeito natural, fica um efeito de pele, assim, não dá pra pessoa olhar pro seu rosto e pensar: nossa, essa menina tá com um reboco no rosto. Eu não sinto que é uma sensação boa isso. Quando eu sinto que eu tô com uma pele muito carregada, quando eu sinto que eu tô com uma base pesada demais, assim, eu sinto que não parece que aquela pele é minha, tá na cara que não sou eu, assim, não é natural. Só pra vocês verem esse outro lado sem a base e esse lado com a metade daquela primeira quantidade que eu coloquei aqui na superfície. Vou aplicar o que sobrou do outro lado do rosto. E aí, se eu sentir que eu preciso de um pouquinho mais de produto, aí eu pego só um pouquinho no final. Como eu tava falando, a cobertura tanto da Infallible como da Quintes Berenice, eu acho que são coberturas, assim, muito boas. E não sobrou nada, assim, praticamente da base. Eu apliquei tudo no rosto. Dependendo da base que você tiver, se ela for muito levinha, por exemplo, base no estilo da Naked Skin, é uma base muito leve. Então, mesmo você criando duas camadas, ela não tem uma cobertura tão grande assim. Então, você tem que ficar atenta a isso também, a cobertura da sua base. Se é uma cobertura muito leve, eu acho legal você fazer duas camadas. Mais do que essas duas camadas, se você aplicar 3, 4 camadas, aí já não vai funcionar muito. A base, ela pode nem uniformizar no seu rosto, assim, ela pode não aderir tão bem na sua pele. Talvez depois de pouquíssimo tempo ela já vai estar derretendo no seu rosto. Então tem que ter um pouco de cuidado com essa quantidade tão grande de camadas. No máximo que eu aplico são 2 camadas. Essa primeira camada que eu apliquei, essa quantidade de base que eu usei, eu acho que é o ideal, que é o que eu sempre uso. Quando eu quero um pouquinho mais de cobertura, o que eu faço? Eu aplico a metade dessa primeira quantidade
que eu mostrei pra vocês. E aí eu pego e vou aplicando e concentrando só naquelas regiões que eu sinto que tá precisando de um pouquinho mais de cobertura. E sempre esfumando com a esponjinha, como eu falei. Porque o que eu acho mais legal é a pessoa olhar pra você e falar, nossa, como a sua pele tá bonita, assim, o que você fez na sua pele? Eu acho melhor esse tipo de comentário do que o tipo de comentário que podem fazer, tipo, nossa, aquela menina ali tava com reboco na cara, super esquisito, ainda tava derretendo, sei lá. Coisas do tipo que às vezes acontecem, né? Agora eu vou aplicar o corretivo, vou misturar essas duas tonalidades, a rosada com um pouquinho do amarelo. E o corretivo eu ainda vou com bem mais calma do que a base, eu aplico bem menos. Principalmente nessa região das olheiras aqui, eu já percebi que quando eu exagero um pouquinho mais na quantidade de produtos, se eu coloco demais, sempre dá problema aqui. Ou craquela, ou vai acumulando, ou fica aquela sensação de muito produto aqui. Principalmente em fotos, assim, fica esquisita essa região. Não é questão de estourar, é a textura da pele mesmo que muda, fica esquisito. Então, principalmente pro dia a dia, eu tento ter mais cautela na quantidade de corretivo, principalmente se você já aplicou a base, já te deu aquela cobertura, então você não precisa de tanto corretivo. E tem que ter cuidado com essa região aqui. Com o outro ladinho que tá limpo, eu vou aplicando aqui, ó. Tem alguns corretivos que eu tenho que são mais levinhos do que esse daqui da Ruby Rose, por exemplo. Tem aqueles mais líquidos, que tem já uma textura mais fininha. Então esses outros tipos de corretivos mais líquidos, eles já são melhores para essa região da olheira principalmente. Apesar de eu preferir muito mais os corretivos líquidos, esse corretivo da Ruby Rose eu tenho gostado porque ele não é muito denso, ele é um corretivo mais cremosinho, então você consegue fazer camadas bem legais com ele. Tem um vídeo aqui no canal que é um pouco antiguinho, mas ele tem dicas assim muito legais que eu passei. O nome do vídeo é Como Impedir o Corretivo de Craquelar, então, gente, confiram esse vídeo, porque eu tenho certeza que as dicas vão ajudar bastante vocês. E pra mim, essa quantidade de corretivo e de base que eu apliquei é a quantidade que eu uso no meu dia a dia, é a quantidade que eu uso pra fazer pele pra festa, essas coisas. Mas aí depende da festa, porque se eu for ser madrinha de um casamento, aí eu vou colocar um pouquinho mais de cobertura, um pouquinho mais do que isso. Mas essa quantidade de base de corretivo, eu bato foto, eu gravo vídeos, como eu falei pra vocês, eu faço tudo. Enfim, é a quantidade de produto que eu sempre uso pra preparar minha pele, e essa quantidade eu indico muito assim pra vocês que também gostam desse tipo de cobertura. Mas eu sei que tem gente que usa bem menos maquiagem do que isso, então fica a seu critério. Aí você aplica, por exemplo, a metade daquela primeira quantidade, como eu falei pra vocês. Resumindo, tem que ter paciência e cautela na quantidade de produto que você vai aplicar no seu rosto. Principalmente pra você que mora num lugar muito quente, tá fazendo muito calor. Tem esse outro fator do clima também, tem que adaptar a maquiagem ao clima. Se tá quente demais, começa aplicando a metade daquela primeira quantidade que eu mostrei pra vocês. Vai vendo como é que tá ficando a cobertura. Qualquer coisa, você depois só completa a cobertura com o corretivo que você tiver. Bom, acho que é isso. Eu já volto pra terminar o vídeo com vocês. Vou só fazer uma maquiagem e um contorno rapidinho. Voltei, gente. Só uma observação que eu esqueci de falar. Por exemplo, quando eu uso essa base aqui da Tracta de alta cobertura, que é uma base muito pesada, assim, eu não consigo usar essa base, por exemplo, no dia a dia, principalmente em dias quentes, não rola eu usar essa base. Então, assim, sempre que eu aplico essa base, eu aplico em bem menos quantidade. Eu aplico a metade daquela quantidade que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, e pra mim fica uma cobertura muito boa e com um acabamento não tão pesado, não tão carregado, que é o que eu prefiro. Bom, e é isso, gente. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo se você gostou. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai gostar desse conteúdo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu sou fã do iluminador WhatsApp da Benefit. Eu amo esse iluminador, gente. Eu achei ele a coisa mais linda. Pra mim foi uma das melhores invenções, assim, desse mundo da maquiagem. No quesito iluminador, ele é muito maravilhoso. A embalagem dele é linda, linda, linda. Ele é assim, você gira, né, pra fechar, só girar de novo. E aí eu achei o máximo esse lançamento da Eudora, que é o iluminador Stick Diva. Gente, e ele é no mesmo estilo do WhatsApp,